Olá, esse é o Conexão. Uma pesquisa das Nações Unidas estima que doenças resistentes a medicamentos causem a morte de até 700 mil pessoas por mês. Esse número deve chegar a 10 milhões até 2050. Uma das razões está no consumo excessivo e desnecessário de antimicrobianos, além do que a gente supostamente pode estar consumindo por tabela de produtos agropecuários. Notícias de superbactérias com frequência assombram a comunidade médica e científica mundo afora. E não dá mesmo para brincar com isso, né? Eu vou conversar agora sobre esse perigo com o José Procópio Moreno Sena, que é pesquisador de biomanguinhos da Fiocruz, e a Andréia Dávila, que é infectologista da Fiocruz também, da Sociedade Brasileira de Infectologia e professora da UERJ. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Conexão. Começo perguntando aqui para o José. José, esse é um problema de saúde pública grave, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Exato. A gente costuma dizer que as infecções por bactérias multiresistentes, elas são extremamente democráticas. Por quê? Porque elas afetam países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países pobres. Não tem fronteira, né? Não, isso não existe mais fronteira. Como a gente comentou, a facilidade com que as pessoas circulam hoje faz com que o surgimento de uma nova bactéria resistente num país subdesenvolvido chegue muito rapidamente aos países desenvolvidos, e os órgãos de saúde pública, principalmente os países desenvolvidos, a Organização Mundial de Saúde, se deram conta que a resposta tem que ser uma resposta global, conjugada, onde envolva justamente ações, as iniciativas que contemplem o controle em países pobres, em países em desenvolvimento e nos próprios países ricos. Agora, Andréia, por trás desse quadro que a gente está assistindo, tem aí um hábito perigoso e banal, né? Que é de você lá na sua casa ter o hábito de ficar tomando um comprimido lá de antibiótico, por exemplo. Você pode estar contribuindo para isso, né? Exato. Os antimicrobianos, né, eles têm as suas indicações. A gente sabe que a automedicação ocorre com muita frequência, recentemente não tanto, porque se necessita de uma receita para usar, mas a pessoa não sabe a indicação correta, se aquele antibiótico é adequado para aquela infecção que ela tem. Ainda tem mensura, isso, né? Você pode estar tomando um antibiótico que pode não funcionar para aquilo. Primeiro, nenhum. Se você tem a infecção que precise do antibiótico, o antibiótico não é antitérmico, não existe para baixar febre. Várias causas de febre, as doenças virais não são tratadas com antimicrobianos, e a pessoa se automedica e não tem noção se aquilo está correto e nem tem noção dos efeitos colaterais. E quando a gente usa um antibiótico, ele não atua só sobre aquela bactéria que causa a infecção, que por acaso pode até estar acontecendo ou não. Ele atua sobre a sua microbiota. E não existe vácuo biológico. Quando você usa um antimicrobiano, ele mata o que é sensível e permanece o que é resistente. E aí que a história, né, vem se perpetuando há muito tempo. E quando a gente fala, assim, a gente ouve com frequência superbactérias, né, vários tipos de superbactérias aparecendo aqui e acolá, mas não são apenas as bactérias que podem adquirir essa resistência, né, José? Na verdade, a resistência aos antimicrobianos é um fenômeno natural que sempre existiu. As bactérias secretam substâncias para competir pelo ambiente, pela comida, contra outras bactérias. Então, aquela que secreta uma substância, ela é imune, digamos assim, àquela substância que é capaz de matar as outras. O homem, em 1938, 32, Alexander Fleming descobriu a penicilina, e os americanos conseguiram produzir isso em escala industrial, e se utilizou isso de forma larga, com grandes benefícios para a população, com redução de mortes, mas esse uso extensivo e massivo começou justamente a acelerar a pressão de seleção. O que é isso? Numa população, a gente fala em taxa de mutação, por exemplo, toda bactéria tem isso. Numa população, você tem uma taxa de mutação de 1 para 100 mil, significa que você dando uma droga, você vai matar 999.099. Uma delas vai se tornar resistente. Essa uma em 30 minutos vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, isso é um processo exponencial. Né? No dia seguinte você tem uma nova população completamente resistente. Se você entrar com uma segunda droga
diferente, o processo vai se repetir e essa bactéria vai acumulando sucessivas mutações, sucessivos mecanismos de resistência, e a plasticidade bacteriana ela é muito grande. As bactérias elas transferem por mecanismos genéticos de uma para das outras com uma facilidade enorme. Eu separei uma reportagem que saiu recentemente no caso de uma americana que morreu nos Estados Unidos por conta de um fungo resistente também. Isso também pode acontecer, né? Quer dizer, existem muitas infecções fúngicas, né? Existem. As cândidas, né? Vamos falar um pouco dela, que acho que é esse o foco que você tocou. Elas são causas de infecção em pacientes internados, estejam eles com tratamento imunossupressor ou não. Essa cândida a qual você se refere é uma espécie nova, acredito que seja isso. A Candida auris. A Candida auris é possível. Foi descoberta em 2009 e ela realmente tem um comportamento, inclusive a identificação dela é um pouco mais difícil. Alguns equipamentos podem confundir algumas outras espécies de cândida e de identificá-la como cândida não sendo a auris, sendo outra. E ela tem uma resistência maior aos antifúngicos também. Isso é um problema, de fato. Nesse caso, essa americana passou alguns dias internada, mas não foi possível salvá-la, ela acabou falecendo. Numa situação como essa, vamos considerar que o Brasil também já teve outros casos aqui, por exemplo, aquela superbactéria KPC, que apareceu em alguns hospitais e foi um problema bastante grande aqui no Brasil. Numa situação como essa, o que você faz com o paciente? No caso especificamente da Candida auris, o que a literatura aponta é que você pode, às vezes, combinar mais de um antifúngico na tentativa de tratamento. A lei, é claro, que tem as medidas de controle que nós chamamos de infecção hospitalar, de higienização do ambiente, lavagem de mãos, porque a gente sabe que vários desses micro-organismos eles têm capacidade de sobreviver no ambiente. Então, essas medidas são adotadas em paralelo, né, com um bom diagnóstico, adotando as medidas de precaução, de contato ao lidar com o paciente e o controle do ambiente. A gente está falando aqui, dando alguns exemplos, né? Os antibióticos, de fato, precisam ser usados quando realmente necessário. A gente vai ver agora, essas são algumas fotos de bactérias que a gente está vendo, mas a gente vai ver uma animação que explica um pouco da razão por que essas bactérias podem ficar resistentes. Vamos ver. Os antibióticos são substâncias que em baixas concentrações inibem o crescimento e podem levar à morte de bactérias. Hoje podem parecer algo corriqueiro, mas os antibióticos são tão poderosos que são considerados a mais importante descoberta para o tratamento de infecções. Eles podem ser naturalmente produzidos por outros micro-organismos, como bactérias e fungos, com o objetivo de impedir o crescimento de outras bactérias competidoras, ou podem ser um produto similar produzido inteiramente ou parcialmente por síntese química. Os alvos dos antibióticos são a fisiologia e a bioquímica das bactérias, e existem 5 alvos principais: a parede celular bacteriana, a membrana celular, a síntese de proteína, a síntese de DNA e RNA e o metabolismo do ácido fólico. Ao interferir em algum desses processos, o antibiótico está ameaçando a sobrevivência da célula. Mas não precisa se preocupar, esses alvos bacterianos são diferentes ou inexistentes em células eucarióticas, como as de seres humanos, o que significa que os antibióticos são drogas relativamente não tóxicas para nós. Os antibióticos beta-lactâmicos, como penicilinas, cefalosporinas e carbapenemas, bloqueiam a síntese da parede celular bacteriana. Essa estrutura está ausente em células animais, mas é essencial para a sobrevivência da bactéria. Já o ribossomo bacteriano é o alvo da tetraciclina, aminoglicosídeos, macrolídeos e outros antibióticos. Esse ribossomo é suficientemente diferente do ribossomo eucariótico, impedindo que a inibição cruzada ocorra. No caso do metabolismo do ácido fólico, ele está presente nas bactérias, mas não nos humanos, que o adquirem através da alimentação. Assim, o antibiótico, como a sulfonamida, que age na síntese do ácido fólico na bactéria, não tem um alvo nas nossas células. Já a resistência aos antibióticos é algo a se preocupar. Ela é a capacidade dos micro-organismos de resistir aos efeitos de um antibiótico ou antimicrobiano. O uso inadequado de antibióticos, seja pelo uso exacerbado e indiscriminado em humanos, justamente por não nos afetar diretamente durante o tratamento, ou o uso na dieta animal, promove impressão seletiva por linhagens resistentes. Mutações e compartilhamento de material genético seguidos por seleção impulsionam o crescimento e aparecimento de linhagens resistentes a diversos antibióticos. E daí a história complica para o nosso lado, já que ficamos sem armas para combater as infecções.
É mais ou menos isso que a gente tentou mostrar ali nessa animação. Tem uma porção de nome diferente, complicado para falar, mas a ideia é justamente essa, né? Você acaba fazendo uma seleção ali, forçando uma seleção daqueles micro-organismos mais resistentes, né? Agora, a Fiocruz, ela estuda quantos catalogados, quantas superbactérias, micro-organismos que a gente pode dizer que são resistentes, que a gente já tem, pelo menos aqui no Brasil, catalogados? Eu acho que tudo parte da definição do que é multiresistência. Se a gente considerar multiresistência como a resistência a mais de 2 classes de antimicrobianos, a gente pode fazer um perfil. Existem patógenos bem conhecidos, a gente chamava até pouco tempo atrás os 5 cavaleiros do apocalipse bacteriano, que é o estáfilo multiresistente, o MRSA. 5 cavaleiros do apocalipse Olha só, bacteriano. é o estáfilo multiresistente, o Acinetobacter baumannii, a Pseudomonas aeruginosa, o enterococo resistente à vancomicina e o 5º cavaleiro é a Klebsiella pneumoniae, produtora da KPC, que é uma carbapenemase, que hidrolisa a maioria dos antibióticos da classe dos beta-lactâmicos que são utilizados nesse tratamento. Agora, se algum paciente pegar, se infectar com uma dessas bactérias, não tem como salvar? Não, tem. Nós temos atualmente, é difícil, são infecções complexas, muitas vezes o doente em si já é um doente grave, que ao ponto de adquirir esses micro-organismos, são doentes que estão utilizando vários equipamentos médicos, já tem essa doença bastante debilitada. Mas nós temos drogas, 2 recentemente lançadas, uma delas com foco especificamente para o tratamento dessa enzima chamada KPC, que é produzida por uma bactéria, como é o caso da Klebsiella. Mas, com relação ao Acinetobacter, esse sim é um patógeno bastante difícil, que muitas dessas drogas novas, essas 2 pelo menos, não são eficazes contra ele, e a gente acaba fazendo uma combinação de várias drogas, e com isso a gente usa mais antibiótico, né, maior a pressão de seleção, e além da pressão de seleção, a gente tem um outro fenômeno que o Dr. José pode comentar, que é a indução de resistência. Exatamente. Só para complementar, se me permite, às vezes você é obrigado a voltar a utilizar antibióticos que são muito tóxicos, que é o caso do tratamento de Acinetobacter. Você tem que buscar a polimixina de novo, que é um antibiótico que não consegue fazer muito bem essa distinção de alvo bacteriano com células humanas. Então você tem outros danos, exatamente, você utilizando demais, você pode ter casos de nefrotoxicidade e o paciente, em vez de melhorar o quadro dele, como é um paciente geralmente debilitado em hospitais, ele vai piorar ainda mais. Isso só reforça a ideia de como que a gente tem que ser cuidadoso realmente quando o assunto são antibióticos, antimicrobianos, né? Agora, se a gente fosse fazer uma análise do Brasil comparado com outros lugares no mundo, qual que é a nossa situação em relação a esses patógenos que são resistentes? Bom, o Dr. José depois vai complementar, mas nós temos no Brasil um problema muito importante com a resistência entre as bactérias chamadas gram-negativas, especialmente as enterobactérias. O Acinetobacter é um patógeno muito problemático. Temos infecção por estafilococcus resistente à óxido. Essa bactéria, ela desenvolve que tipo de doenças na linguagem popular? Qual? A enterobactéria? Isso. Ela é uma causadora de infecção hospitalar, infecção da bacteremia, pneumonia, infecção do trato urinário, infecção abdominal. Ela é bastante versátil, né? E são patógenos importantes causadores de infecção. Nós temos aqui pacientes colonizados por enterococo resistente a vanco, ele está presente entre nós, mas não sei se por um comportamento, uma característica do enterococo, a gente não vê tanta infecção pelo enterococo como a gente vê em comparação com as enterobactérias e até mesmo Pseudomonas, né, Acinetobacter e o próprio Staphylococcus. Mas essas bactérias, elas, assim, se a gente pudesse falar de algumas doenças, elas geralmente vão provocar o quê? Existe algum quadro que seja mais conhecido? Não, olha, o estáfilo, por exemplo, o Staphylococcus, ele é muito frequentemente causador de infecções cutâneas da pele, até mesmo na própria comunidade. Não significa que todo o Staphylococcus da comunidade será resistente, mas eu estou lhe explicando assim, qual seria uma manifestação comum ao Staphylococcus. No ambiente hospitalar, ele pode causar infecções da ferida operatória, ele pode causar pneumonia, né? As enterobactérias, elas são muito importantes como causa de infecção urinária, algumas delas. Uma muito conhecida chamada Escherichia coli, é a principal
bactéria causadora de infecção urinária, mesmo em pacientes não hospitalizados. Muitas das vezes na comunidade ela é sensível a várias drogas. No ambiente hospitalar, com todas essas situações, né, de invasibilidade, de muito medicamento, elas vão realmente aparecendo com um perfil de sensibilidade mais difícil de serem tratadas. Agora, um outro aspecto que eu acho que é importante a gente comentar aqui, a gente está falando desse cuidado que as pessoas precisam ter para não ficar forçando essa seleção, né, das bactérias, dos micro-organismos mais resistentes. A questão ambiental impacta também? O que a gente lança no esgoto e não é tratado, sim, isso também... Isso se a gente for analisar a Organização Mundial da Saúde e nos fóruns de discussão sobre resistência aos antimicrobianos, se desenvolveu um conceito chamado de saúde única, o conceito One Health. Isso significa, na verdade, que não adianta, por exemplo, o médico, o controle de infecção hospitalar, controlar rigidamente o seu hospital. Se o esgoto vai ser lançado de forma não tratada num rio, o que vai acontecer? O pescador vai pescar um peixe que vai ter se contaminado com bactérias multiresistentes ou com genes de resistência. Essa água vai ser utilizada por um agricultor para regar suas plantas. Um pecuarista vai dar essa água para o seu frango ou para o seu gado, então você vai ter um ciclo que fecha. Então hoje a gente sabe que as medidas para se controlar a resistência aos antimicrobianos, para tentar se controlar isso, tem que ser uma ação conjunta, principalmente nessa questão de hospitalar, ambiental e na pecuária. Entendi. Olha só, a gente vai ver agora um experimento que foi divulgado na internet que é bastante impressionante, só para a gente entender, é de uma placa de cultivo de bactérias que foi dividida em algumas bandas. Em cada uma delas foi colocada uma concentração crescente de antibióticos. E aí, na sequência, a animação mostra o avanço das bactérias que vão adquirindo resistência. O vídeo dá uma noção de como surgem essas superbactérias. A legenda está em espanhol, mas dá para a gente entender a lógica do experimento. Olha só. So what we ended up building was basically a petri dish, except that it's 2 feet by 4 feet. And the way we set it up is that there are 9 bands, and at the base of each of these bands, we put a normal petri dish thick agar with different amounts of antibiotic. On the outside, there's no antibiotic. Just in from that, there's barely more than the E. coli can survive. Inside of that, there's 10 times as much, 100 times, and then finally the middle band has 1,000 times as much antibiotic. And then across the top of it, pour some thin agar that bacteria can move around in. The background is black because there's ink in it, and the bacteria appear as white. First, you see they spread in the area where there's no antibiotic, up until the point they can no longer survive. Then a mutant appears on the right. It's resistant to the antibiotic, it spreads until it starts to compete with other mutants around it. When these mutants hit the next boundary, they too have to pause and develop new mutations to make it into 10 times as much antibiotic. And then you see the different mutants repeat this at 100. And after about 11 days, they finally make it into 1,000 times as much antibiotic as the wild type can survive. And so we can see by this process of accumulating successive mutations that bacteria, which are normally sensitive to an antibiotic, can evolve resistance to extremely high concentrations in a short period of time. Olha, eu diria que é assustador isso, porque aquela área central ali tinha uma concentração 1000 vezes maior e você vê que elas conseguiram chegar lá, né? Elas sobrevivem. As bactérias estão aí há tanto mais tempo do que os seres humanos. Sim. E elas querem sobreviver, então elas têm mecanismos de defesa, como o Dr. José falou. E quando você dá uma substância que a agride, ela vai ter um mecanismo, ela tem a plasticidade de produzir alguma coisa que vai permanecer, mantê-la viva. E é isso que acontece. Então, dentro desse programa de One Health, existe também a educação da população em geral e da população médica,
do como a gente deve usar de forma sensata os antimicrobianos. A gente está falando muito de resistência, mas a gente tem bactérias ainda bastante sensíveis. Por exemplo, o Streptococcus pyogenes continua sendo... Que provoca? Infecção de garganta, Infecção de garganta. por exemplo, né? Um exemplo bem comum, a famosa amidalite bacteriana. Não é só isso, mas ele causa. Ele continua sendo extremamente sensível a penicilinas. Penicilina, só a penicilina, sem precisar combinar nenhum inibidor de beta-lactamase. E muitas vezes a gente vê a prescrição de determinados antibióticos para tratar um piógenes que não haveria necessidade. Então, até mesmo quando a gente tem bactérias sensíveis, a tendência, muitas vezes, é a gente usar antibiótico de espectro mais amplo, ou seja, ele amplia a cobertura para determinados micro-organismos que, naquele momento, não são os causadores da infecção. Entendi. Agora, pelo que eu entendi, também existe uma dificuldade da indústria farmacêutica de acompanhar essa evolução também, né? Sobre esse aspecto aí, da gente que na Fiocruz a gente desenvolve novas estratégias e a gente acompanha essa questão de mercado. O que acontece? A indústria farmacêutica vem se retirando do mercado de produção de antibióticos. Por quê? Porque o custo para você desenvolver uma nova droga, uma nova molécula, que vai envolver a pesquisa básica, o desenvolvimento, produção, formulação, ensaios pré-clínicos, ensaios clínicos, isso aí leva no mínimo 10 a 12 anos e há um gasto muito grande de recursos. Então, o que a indústria farmacêutica de antibióticos prefere fazer? Prefere apostar em moléculas conhecidas, como um beta-lactâmico, por exemplo, com uma melhoria que vai melhorar a farmacocinética dele e o seu espectro de ação para matar outras bactérias que ele não matava antes, do que investir realmente em novas moléculas. E a gente sabe, tem uma questão, se a gente for pegar o princípio de Paul Ehrlich, da toxicidade seletiva, ele define que uma droga ela deve eliminar seletivamente o agente que está causando esse problema. Não é você pegar um canhão para eliminar exatamente. Os antibióticos seguem parcialmente essa questão. Por quê? Porque quando a gente tem um alvo que é específico da bactéria, está perfeito, mas se a gente levar em consideração o conceito de microbiota, acho que até um conceito bom de passar para os nossos ouvintes, é que na verdade nós não somos um ser único, nós somos um ecossistema, nós temos nós somos formados por trilhões de células e para cada uma dessas células, desse trilhão de células, nós temos no mínimo 10 bactérias. Isso não é ruim, pessoal, isso é muito bom. Elas também trabalham porque elas, ajudando, né? Elas convivem harmoniosamente com a gente, elas estimulam o nosso sistema imune, elas fazem um efeito de barreira, impedindo que bactérias de fora se instalem e elas nos auxiliam na digestão. Você pode observar o seguinte, quando você toma um antibiótico, você pode primeiramente ter uma diarreia, depois você vai ter uma constipação, ficar com gases. Por quê? Porque esse antibiótico eliminou as bactérias boas juntamente com a bactéria ruim. Então, até você se recuperar, isso leva um tempo. Então, bactéria, em condições normais, ela não é ruim, ela é muito benéfica. Sem bactérias, nós não sobreviveríamos. É bom que a gente prefira as bactérias amigas, né? Deixa as inimigas para lá. Exato. Mas olha, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, os esclarecimentos. Voltem sempre com novidades aí para Conexão, viu? Ok, muito obrigada. Ok. Valeu, obrigado. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.